A Sombra de Sexta-feira. 13. Uma jornada ao coração do terror. Sexta-feira. 13. Uma data envolta em mistério, sussurrada com medo. É um dia que lança uma sombra sobre a psique humana, explorando medos profundamente enraizados. Mas por que essa data evoca tanto medo? Esta é a nossa jornada, nas profundezas da superstição, desvendando as origens, explorando os eventos, confrontando as lendas. Esta é a história de Sexta-feira 13. Prepare-se. Nós estamos prestes a mergulhar no desconhecido. Origens antigas, ecoando medo através dos milênios. Desde tempos imemoriais, o medo tem sido uma constante na vida humana. O medo da Sexta-feira 13 não é novo, tchê. Ele atravessa gerações, culturas e continentes. É antigo. Tem raízes profundas na história e na psique humana, moldando crenças e comportamentos ao longo dos séculos. Alguns especulam que começou com os babilônios, uma civilização rica em mitos e superstições. O número 13 era considerado de azar, associado à imperfeição e ao caos. A mitologia nórdica alimenta a superstição, um conto de 12 deuses, intrometido pelo deus travesso, Loki, criando o caos e resultando em tragédia. Esse evento marcou profundamente a cultura nórdica. Um prenúncio sinistro para o número 13, que passou a ser visto como um símbolo de má sorte. Essas primeiras associações lançaram uma sombra sobre o número 13 e sua conexão com a sexta-feira, perpetuando o medo e a superstição, preparando o cenário para séculos de medo, mistério e histórias assombradas que ecoam até os dias de hoje. A Última Ceia e a Crucificação. Um presságio de tragédia. O cristianismo também desempenha um papel na formação da superstição da Sexta-feira 13. A Última Ceia, um evento fundamental. 13 indivíduos presentes, Jesus e seus 12 discípulos, seguido pela crucificação de Jesus em uma sexta-feira. Esta justaposição de eventos imprimiu o medo no coração dos primeiros cristãos. Sexta-feira se tornou associada ao sofrimento, o número 13, com traição e azar. A fusão dessas crenças solidificou a Sexta-feira 13 como um prenúncio de infortúnio. Cavaleiros Templários. Maldição em um Sexta-feira sombria. Avançando para o século XIV, os Cavaleiros Templários, uma ordem militar poderosa, encontra seu fim em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307. O rei Filipe IV da França prendeu os cavaleiros, torturando-os e queimando-os na fogueira. Disse que o último grão-mestre, Jacques de Molay, amaldiçoou o rei e todos os envolvidos em sua queda. Essa maldição, acredita-se, alimentou ainda mais o medo da Sexta-feira 13. Verdade ou ficção? O medo perdura. Lendas urbanas, histórias assustadoras que assombram nossas almas. Elas são contadas em sussurros, em noites escuras, quando o medo se apodera de nós. A Sexta-feira 13 engendrou inúmeras lendas urbanas, histórias assustadoras passadas de geração em geração, cada uma mais aterrorizante que a outra, mantendo viva a chama do medo. Elas falam com nossos medos mais profundos, alimentando a superstição. Cada sombra, cada ruído, parece ganhar vida própria. Há o conto do homem que zombou da maldição, desafiou o destino, apenas para encontrar um fim horrível. Sua história é um aviso para todos nós, um lembrete sinistro de que a Sexta-feira 13 não deve ser menosprezada.
A data carrega consigo um peso que poucos ousam desafiar. E a história do 13º andar, faltando em muitos edifícios. Um testemunho do medo que esta data evoca. Um andar que parece existir apenas em nossos pesadelos. Essas histórias, sejam reais ou fictícias, perpetuam o fascínio e o medo da Sexta-feira 13. Elas nos lembram que, às vezes, o medo é a história mais poderosa de todas. O número 13, um símbolo de azar e temor. Desde tempos antigos, este número tem sido associado a eventos negativos e infortúnios. O medo da Sexta-feira 13 está intimamente ligado ao número 13. Muitas pessoas evitam tomar decisões importantes nesse dia. Esse número é considerado azarado em muitas culturas. Em algumas, ele é até mesmo evitado em celebrações e eventos. É chamado de triskaidekafobia, o medo irracional do número 13. Este medo pode ser tão intenso que afeta a vida cotidiana de algumas pessoas. Edifícios altos omitem o 13º andar. Aviões pulam a 13ª fila. Tudo para evitar o azar. Até mesmo hotéis evitam ter um quarto número 13. Esta aversão profundamente enraizada reflete o poder que este número exerce sobre a psique humana. A ansiedade gerada pode ser palpável. Mesmo sem a sexta-feira, o número 13 sozinho é suficiente para enviar arrepios na espinha de muitos. Sua presença é frequentemente associada a um pressentimento sombrio. Acontecimentos sinistros. Uma crônica de tragédias de Sexta-feira 13. Ao longo da história, vários eventos trágicos ocorreram em Sextas-feiras 13, alimentando a superstição. Em 13 de abril de 1204, Constantinopla caiu para os cruzados, marcando o fim do Império Bizantino. Em 13 de outubro de 1972, um avião caiu nos Andes. Os sobreviventes recorreram ao canibalismo para sobreviver. O incidente inspirou o filme Alive. Essas tragédias, embora não estejam diretamente relacionadas, reforçam a crença na natureza amaldiçoada da Sexta-feira 13. Cultura pop e a imortalização do medo. A cultura pop desempenhou um papel significativo na perpetuação do mito da Sexta-feira 13. A franquia de filmes Sexta-feira 13, com seu icônico vilão Jason Voorhees, injetou medo nos corações de milhões. Inúmeros outros filmes, livros e programas de TV exploraram o tema, solidificando o lugar da Sexta-feira 13 na consciência popular. Esta representação da mídia criou uma fascinação duradoura com esta data. Sexta-feira 13 ao redor do mundo. Variações culturais de uma superstição global. Enquanto a Sexta-feira 13 é amplamente temida no Ocidente, suas variações existem em todo o mundo. Na Espanha e na América Latina, é Terça-feira 13 que detém o mesmo peso. Na Itália, é Sexta-feira 17 que é considerada azarada. Essas variações culturais destacam a natureza generalizada do medo e da superstição. Apesar das diferenças culturais, o fio condutor permanece: o medo do desconhecido e o desejo de atribuir significado a eventos inexplicáveis. Enfrentando o medo. Desvendando a mística de Sexta-feira 13. O medo da Sexta-feira 13 é, em última análise, um produto de superstição e viés de confirmação. Nossas mentes tendem a se lembrar de eventos que confirmam nossas crenças, enquanto ignoramos aqueles que não confirmam. É essencial abordar o medo da Sexta-feira 13 com uma dose de ceticismo e compreensão. É apenas outro dia.
Não há evidências científicas para apoiar a afirmação de que é mais azarado do que qualquer outro dia. Conclusão. O legado persistente de sexta-feira. 13. Sexta-feira 13 continua a ser uma data de fascínio e medo. Apesar dos esforços para desmascarar a superstição, seu legado perdura nas histórias que contamos e nos medos que abrigamos. Quer seja uma relíquia de crenças antigas ou um produto da cultura pop, Sexta-feira 13 mantém seu domínio sobre nossa imaginação. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma Sexta-feira 13, respire fundo e lembre-se, é apenas um dia como qualquer outro. Ou será que não?